Abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, do verso 7 ao verso 15. 2 Coríntios 4, do 7 ao 15. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós, que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vocês, em vós, a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isto é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Irmãos, qual de nós, na nossa adolescência, até mesmo maiores, não inculcamos na mente que poderíamos ficar mais bonitos? Qual de nós não nutriu aí na nossa vida um desejo? Hoje eu quero ser mais bonito, aí nós nos aperfeiçoamos, aí tentamos usar vários recursos para melhorar aquilo que, ao nosso ver, não é tão possível melhorar. No lugar de fala eu posso colocar isso, e às vezes nós tentamos nos apresentar melhor. Nossa, eu queria ser mais bonito, queria que me vissem de uma forma melhor, queria que o julgamento dos outros sobre mim fosse melhor, que eu pudesse ser visto de uma forma onde as pessoas pudessem talvez, se não admirar, pelo menos considerar como algo razoável. Quanto de nós não passou por isso? Me parece que Paulo é tentado a projetar uma beleza ministerial para a igreja de Corinto e ele foge disso. Paulo é tentado de várias maneiras, talvez de uma forma muito implícita, não tão explícita aqui no texto da segunda carta aos Coríntios, a falar, a mostrar, a se colocar como um belo apóstolo, como um belo pastor diante da igreja. E ele foge disso com todas as suas forças e ele vai argumentar sobre isso. Paulo está fugindo de uma ideia de autopromoção, tão distante hoje da realidade dos nossos dias. As pessoas estão enfatizando, a concorrência está muito grande. Se você quiser alguma coisa, você tem que falar, você tem que se projetar, você tem que de alguma forma se promover ou buscar se qualificar para que você seja visto. Quem não é visto não é lembrado, quem não é visto não é reconhecido, e você precisa marcar o seu território, você precisa marcar a sua condição ali, se você é um líder, se você é um pastor ou qualquer outra área da sua vida. Os coaches estão falando disso constantemente. E das tentações que mais assolam a vida cristã, como também a vida ministerial, é a tentação de pregar a si mesmo. É a tentação de se autopromover, de buscar a aceitação de todos diante daquilo que você tem feito. Paulo é visto, de certa forma, como vulnerável, como frágil, como fraco. E nessa carta, 2 Coríntios, Paulo não tem problema nenhum de se mostrar vulnerável, de se mostrar a sua pessoalidade. Paulo não tem problema nenhum de mostrar que ele não tem brilho, que ele não tem nenhum destaque, que ele pode ser visto sim como fraco.
E mesmo mostrando a sua alma ferida diante dos tantos dissabores, ele resiste à tentação de se promover e traz uma resposta à igreja de Corinto, uma resposta bastante paradoxal, uma resposta bastante aparentemente contraditória. Ele começa a falar das inseguranças, dos dissabores, das dificuldades, ao mesmo tempo que Deus o sustenta pela ação do Espírito na sua vida. O Espírito de Deus que habita em você, que o chamou, é aquele que o capacita, de certa forma, a promulgar o Evangelho e o Reino de Deus, inclusive a igreja que o rejeita, que é a igreja de Corinto. Por isso ele usa a expressão, temos este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Paulo nem tentou se embelezar. Paulo nem tentou falar, dá uma olhadinha aqui, tá vendo? Eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo. Não, Paulo fugiu disso. Paulo não quer parecer bonito mesmo, porque ele entende que para esse papel, para essa funcionalidade, o ator não pode ser bonito. Não pode ser bonito. É um papel que o ator precisa ser feio, precisa ser limitado, porque o que precisa se destacar é a atuação daquilo que ele diz, daquilo que ele fala, daquilo que ressoa através da sua vida e das suas palavras, muito mais do que aquilo que ele parece ser, ou daquilo que ele busca ser, ou aquilo que ele, por suas forças, atrai para que aquilo embeleze a mensagem. A mensagem não precisa ser embelezada. E é esse tipo de resposta que ele vai trazendo aqui. O apóstolo ele não vai mascarar as suas dores, não vai mascarar as suas dificuldades, não, pelo contrário, o seu testemunho sustenta claramente a sua ideia de que ele vive pela graça do poder de Deus. E a glória de Cristo é revelada na sua fraqueza. Não existe mensageiro do Evangelho com beleza própria. De certa forma, ele vai colocar isso. A beleza é da mensagem, a beleza é do Evangelho, é da glória do Senhor. E todo o contexto aqui continua sendo da antiga e da nova aliança. Paulo usou isso no contexto, falou de Moisés que encobriu o rosto para que o povo não contemplasse a glória de Deus que reluzia através do rosto de Moisés como um sinal de juízo de Deus, porque o povo não podia contemplar nem resquícios da glória de Deus no rosto de Moisés, porque o povo havia pecado, o povo fez um bezerro de ouro, o povo se levantou contra Deus em idolatria, um povo distante do Senhor. Como sinal de juízo, Deus contém a sua glória, mas em Cristo, a nova aliança, a glória é revelada. A glória de Deus é reluzida na face de Cristo. Ele nós podemos olhar, nele podemos contemplar a glória de Deus, e ele vai fazendo, mostrando que a luz do Evangelho pode sim brilhar no rosto de Cristo. É lá que se brilha a luz, não no mediador limitado como Moisés, mas no próprio Deus, na providência de Deus para o seu povo. Mas Corinto era fascinado pela aparência. A igreja de Corinto era fascinada pela eloquência, pelo status espiritual. E esse apóstolo que se mostra em fraqueza não pode ser aceito. Não é esse que nós queremos. Nós queremos um apóstolo que se porte como aquilo que nós, no porte que nós achamos que somos, na condição daquilo que nos colocamos. Se nós somos poderosos, se nós ostentamos grande eloquência, grande poder, grandes dons, grande prazer aqui de vivermos juntos, então esse apóstolo precisa impor isso também. E Paulo, me desculpe, você não faz isso. Você não tem esse brilho. E Paulo está escrevendo exatamente para mudar esse contexto. Se no capítulo 4, no versículo 6, Paulo muda o brilho da glória celestial, né? Ele está falando no capítulo 4, versículo 6, o brilho da glória celestial, ele vai falar agora da fraqueza ou da fragilidade que o evangelho é colocado no barro. Se o evangelho é essa luz brilhante que ofusca e mais preciosa, tudo isso é colocado num vaso de barro que praticamente não tem nenhum valor. O evangelho como algo glorioso e o mensageiro como barro.
é um oposto terrível. Aquilo que é mais precioso que existe é colocado naquilo que menos tem valor. Que absurdo isso! É assim que Deus trabalha na sua igreja e no meio do seu povo. Não há uma autovalorização nossa onde nós, por nós mesmos, somos alguma coisa. Nós somos em Cristo. Estamos mortos nos delitos e pecados, estamos totalmente entregues ao inferno e à morte. Cristo nos salvou, mudou a nossa condição. Que bom, estamos sujos, estamos limpos, mas não pode se esquecer que tudo isso é um valor em Cristo. Quando essas coisas que ganhamos e começam a ter um valor em nós mesmos, e nós deixamos de reconhecer que elas provêm do Senhor, então nós estamos caminhando por um caminho de idolatria de nós mesmos. É importante que vem se destacando diante disso, né, esse brilho e esse barro, mas também, além do contraste, há também um meio pelo qual. Você pode observar aqui que o meio é a mensagem. A fraqueza do apóstolo é a própria forma do evangelho que ele anuncia. É nessa fraqueza que ele vai. Não tem outra forma que o evangelho deve ser anunciado. Porque nós podemos observar que há tanto esse contraste, mas esse meio, porque Deus estabeleceu o meio pelo qual a sua glória deve ser refletida. Por isso eu quero falar nessa noite sobre a glória de Deus na fraqueza humana. E Paulo apresenta essa glória em fraqueza humana em 4 movimentos, para que nós entendamos de forma bem didática. Ele vai apresentar a glória de Deus na fraqueza, como a fraqueza é o único meio pelo qual ele manifesta a sua glória. E, em primeiro lugar, a glória de Deus na fraqueza humana, ela pode ser vista, ou deve ser vista necessariamente por causa da concorrência. Versículo 7 nos mostra isso. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que se veja a excelência do poder que provém de Deus, não de nós. Há uma concorrência. A glória de Deus não admite concorrência, mas nós concorremos com a glória de Deus desde o princípio. Cansamos de contar e ver a narrativa de Gênesis, a própria história de Eva, depois Adão, a ideia de se tornar igual a Deus, de absorver um conhecimento diferente, certamente não morrerão, a mensagem da serpente, um homem tentando ser igual a Deus, concorrendo com o conhecimento de Deus, concorrendo, desejando ser Deus. Não tem como Deus se utilizar para manifestação do evangelho, do seu reino e da sua glória, com algo que brilhe mais do que ele, ou simplesmente brilhe, porque a única coisa que deve brilhar é a glória de Deus. É por isso que a concorrência é tão interessante. Paulo vai falar da sua vida exterior como da sua vida interior. Há um contraste mesmo. A vida exterior de Paulo, ela realmente é desprezível. Imagine alguém chegando, já acho que falei sobre isso, chegando numa festa, onde se espera que as pessoas se vistam da mesma forma ou com o mesmo padrão de vestimenta, e chega alguém totalmente fora, aquilo destoa e aquilo causa um incômodo, porque aquilo é uma cerimônia de posse, ou aquilo é um casamento, ou sei lá o que, aquilo tem a grande importância, e alguém que deveria estar de smoking está com um chinelo, está com uma bermuda e uma camiseta regata. Alguém está fora do padrão, é visto assim, destoando. Parece que Paulo é visto desse jeito, como alguém que, então, peraí, está todo mundo aqui de smoking e você vem assim, está meio fora, as coisas não estão andando. Paulo se apresenta fora do esquadro mesmo, fora do padrão, porque ele não vê necessidade disso, e o próprio Deus não o conclamou a ser assim. Há um interesse dele de destacar aqui que a igreja olhe para a sua vida interior, porque a glória e a beleza do evangelho não estão no seu exterior, está no interior dele. Volto a dizer, ele sempre apela para esse aspecto tão subjetivo, daquilo que ele sente, daquilo que está dentro do seu coração, onde a obra de Deus agiu. Ele está falando, é isso que a igreja tem que olhar, é isso que a igreja tem que ver, não aquilo que é externo. Temos esse tesouro em vasos de barro. Paulo não se manifesta em sua vida terrena aqui de forma aprazível. A vida exterior, ela mostra uma aparência contrária.
O corpo existe, aqui ele vai falar dessa ideia, né, do vaso de barro, né? O corpo ele existe nessa atual condição como algo desprezível, como algo necessariamente que não tem um valor para aquilo que ele está sendo chamado. Mas entenda, por favor, cuidado, entenda corpo que ele tem colocado aqui. Porque poderíamos cair muito bem numa ideia do que é chamado de gnosticismo, de achar que o espírito é bom e o corpo, a matéria, como é algo ruim. Ele não está falando disso. Ele não está dizendo que essa carne necessariamente é ruim. Ele está falando dessa condição atual que nós estamos ainda em pecado, ainda limitados. O Evangelho já nos alcançou, já nos transformou, a nossa vida, nós já estamos vivendo no novo céu, a nova terra, o reino de Deus nos alcançou. No entanto, ainda nós almejamos o escatom, o último dia, o fim de todas as coisas, pela qual tudo será plenamente restaurado. Até que se manifeste isso, nós ainda estamos em condição de humilhação, mesmo glorificados. Nós ainda estamos limitados, nós ainda nos deparamos com o pecado, nós nos deparamos com a morte, nos deparamos com as nossas limitações, com as dificuldades e com os nossos defeitos. É nesse sentido que Paulo está falando desse corpo, dessa condição que ele está, esse vaso de barro, é isso. Então, ele está fazendo uma distinção aqui que não é absoluta, claramente. O seu corpo físico, ele não é desprezível. Necessariamente, mas a sua condição de corpo, essa condição atual que estamos vivendo, é uma condição desprezível. Ainda não fomos glorificados. Ainda estamos passando por limitações. Então, quando ele vem trazendo essa ideia, é muito importante essa esperança, né, essa expectativa dessa nova existência celestial, como ele falou anteriormente, nos revestindo. Ela reveste esse corpo. Aí não preciso ter mais medo da morte, não preciso ter medo de doença, não preciso ter medo de limitação, porque essa existência espiritual, esse revestimento do corpo glorificado, da contemplação plena ali da glória de Cristo, e aí desfrutar aí desse resgate total dessa imagem de Deus em nós, então desfrutaremos disso plenamente, mas até que isso chegue é desprezível. É um ponto teológico importante para Paulo, que nós devemos entender. Eu sei que a gente tem vontade de ser bonito. Eu sei que a gente tem vontade de expor as nossas qualidades. E até certo ponto isso não tem nenhum problema. O problema é quando na nossa competência de explanarmos, de mostrarmos a glória de Deus diante de tudo que fazemos, nós começamos a nos utilizar disso em benefício próprio, em interesse próprio, ou acreditando que isso existe para nos embelezar ou para atrair um valor para nós. Não, a nossa existência é como servos, é como um vaso que contém algo precioso. A existência daquele vaso só tem valor enquanto se tem o que é precioso dentro dele, porque senão ele pode ser jogado fora. Entende? Como que é importante a riqueza do Evangelho e a nossa vulnerabilidade diante das coisas. É nessa perspectiva que nós conseguimos caminhar como igreja de forma equilibrada. É assim que nós não vamos passar por cima dos outros. É assim que nós vamos amar o outro, nós vamos cuidar do outro. A vontade é de sair correndo com os nossos afazeres, com as nossas dificuldades, mas nós vamos poder parar, nós vamos poder olhar para a necessidade do outro, porque essa é a função da proclamação do Evangelho e do reino de Deus. E não caminhar no nosso egoísmo, como se a igreja fosse apenas um meio pelo qual eu desfruto, eu absorvo algo que ela me fornece, mas eu sou fora dela, eu vou lá para usufruir algo e não necessariamente ser. A nova existência celestial reverte tudo isso. Então, portanto, não é uma distinção de substância, o material, mas é uma distinção entre existência pessoal e vida corporal. O fato de Paulo ser um vaso de barro significa, em primeiro lugar, que a sua intrínseca falta de valor. Por ele mesmo ele não tem valor. E é isso que ele está dizendo. Não tem ministério sem entender isso. Ao olhar para a proclamação do Evangelho nas mídias sociais, geralmente facilmente nós observamos vaidade, ostentação, poder, arrogância. Todas essas coisas estão sujeitas, e aí qualquer um de nós está sujeito, mas o importante
para nós como servos do Senhor, e eu acho que essa aplicação não é só pastoral, é para todos nós, porque temos a incumbência de proclamar o reino de Deus, é de sempre fazer esse exercício de se enxergar dessa forma, de se enxergar como um vaso de barro, como alguém que não tem um valor intrínseco. A concorrência com a glória de Deus te preocupa? Não, mas eu sirvo ao Senhor. Não, mas às vezes o nosso serviço, o nosso compromisso, nosso controle severo das coisas, daquilo que tem que ser feito, pode ser um pelo qual eu estou concorrendo com a glória de Deus, porque eu acredito que fazendo isso eu sou alguma coisa, e eu não sou nada. Eu faço isso porque eu não sou. O zelo, o cuidado, o esmero deve vir por causa da preciosidade que existe do reino de Deus e do Evangelho. Entendamos isso. O tesouro é o evangelho da glória de Cristo. O vaso de barro é a nossa condição mortal. Ele fala sobre isso um pouco mais à frente. Portanto, esse contraste entre o tesouro e o vaso serve para exaltar a soberania de Deus, a glória de Deus, o poder que só pertence a Deus e não pertence a nós. A extraordinária grandeza do poder está expressando a ideia da sua força, além da medida. É algo divino, não é humano. Isso que está contido. Então, o corpo de Paulo é o lugar onde o poder de Deus se manifesta, precisamente porque ele é fraco. É só porque ele é fraco que o poder de Deus alcança. Você consegue entender isso? A nova criação brilha sobre a aparência daquilo que é perecível, não daquilo que é grande, não daquilo que é destacado. Esse é o meio pelo qual, esse é o caminho. Não pode haver concorrência alguma. Deus não precisa da minha força. Deus não precisa da sua força. Ele escolhe as nossas fraquezas, a nossa condição de limitado, de fraco, é que é instrumento para a glória de Deus. Não devemos esconder as rachaduras do nosso vaso, mas é através destas que a luz de Deus brilha. Ele escolheu fazer assim. É assim que ele revela a luz do Evangelho. Em segundo lugar, a glória de Deus na fraqueza humana, Paulo também apresenta num movimento paradoxal, uma aparente contradição. Do verso 8 ao verso 12, ele vai falar essa realidade do poder da fraqueza aqui que ele descreve, né? Essa imagem de um tesouro em um vaso de barro, ela não é estática, ela é dinâmica. Ele vai trazer 5 pares dramáticos aqui, aparentemente contraditórios. Por isso que é paradoxal mesmo. Porque ele vai falar, eu estou pressionado, mas de alguma forma eu não estou constrangido. Ele vai dizer, eu estou em uma perda desesperadora, mas sem desespero. Eu estou perseguido, mas de alguma forma não abandonado por Deus. Eu estou derrubado e, portanto, destruído, mas não estou destruído. A sua vida ela é cheia de aflições, mas as suas aflições são superadas pelo conforto, pela libertação, pelo cuidado que provém do próprio Cristo, do próprio Deus diante dele. Quem lê só esse versículo fala, Paulo está doido? O que ele está falando? Eu não perseguido, mas sou perseguido. Como é que é isso aqui? Somos atribulados, não angustiados? Como é que é isso? Como é que eu posso viver essa aparente contradição, essa tensão constante do dia a dia? Porque ele está retomando, de certa forma, aqui aquela bênção inicial, lá no capítulo 1, verso 3 e 7, daquele relatório que ele faz da sua vida. A existência apostólica é de aflição e conforto, tribulação e libertação. Ele fala disso lá no começo, extremamente tribulado, a ponto de morrer, mas Deus, de uma forma miraculosa, me livrou. E ele fala desse libertar e dessa ação como algo, ou Deus me liberta agora, ou Ele vai me libertar no último dia, mas é constante o sofrimento que eu vivo diante da fragilidade que eu sou, da fragilidade de um vaso de barro e da limitação que eu vivo. E acima dessas tribulações, eu tenho um ideal da proclamação do reino de Deus. Mas os coríntios desejavam negar exatamente essa realidade.
Não somos fracos. Nós somos fortes. Mais que vencedores em Cristo Jesus. É sempre uma condição que o que Cristo fez os coloca numa condição daquilo que eles desejam ser e daquilo que eles usufruem para si. E esse é o problema. Porque aquilo que Deus fez em nós e a condição que Ele nos colocou como nova criatura, como filhos de Deus, é para a glória do Senhor. É para o usufruto do próprio Deus. Nós somos seus servos, seus escravos, seus súditos. Estamos ao seu inteiro uso, agora e por toda a eternidade. E ao entender isso, isso vai acima das tribulações. Então, a experiência apostólica, ela corresponde aqui muito, esses termos que ele está utilizando, à experiência do salmista. Ó Senhor, tenha misericórdia de mim, me liberte, que a sua graça seja sobre mim. É sempre uma esperança naquilo que Deus pode fazer. Deus vai fazer alguma coisa sim, ou Ele faz agora, ou Ele faz depois. Então é sempre como ele usa aqui um termo, uma reserva escatológica. O que vem tem que ser melhor no futuro. Eu estou aguardando algo que é melhor do que isso. Se eu tenho que passar por isso é porque Deus está permitindo. Ou Ele vai me libertar, ou no futuro eu serei livre de todas essas coisas. Paulo não gosta de sofrer. Paulo não gosta de ser visto fraco, limitado, não. Mas Paulo é realista, ele olha para a coisa como ela é. A realidade é essa. Ainda carecemos da glória de Deus, da sua misericórdia. A libertação final na qual ele espera e confia, né, o revestimento da glória eterna, é a participação no porvir. Isso define a existência de Paulo. Isso define o seu desejo de buscar e servir ao Senhor. Isso é contraditório. Eu sou vencedor, eu sou nova criatura, todas as coisas se fizeram novas, mas as coisas ainda continuam difíceis. Lembram-se do texto lá no capítulo 2, versículo 14 em diante, quando ele fala que ele é levado à morte em uma procissão triunfal, do triunfo romano, daquela caminhada de um vencido, que os generais acorrentam aqueles que perderam e são caminhados ali diante da humilhação, do ultraje e dirigidos à morte, e que todo esse caminhar de humilhação, aí ele traz a figura da libação, a figura do cheiro gostoso da oferta diante de Deus, para Deus, mas para o outro é cheiro de morte. Ele vai trazendo todo esse contraste dentro dessa procissão, porque essa é a condição do povo de Deus. É em meio a dificuldades e lutas. A carta inteira Paulo vai falar das tribulações dele, não com pesar. Ele não está reclamando, ele não é um reclamão, mas ele está citando isso para que a igreja entenda que a vida é assim. Ele não descarta as tribulações, as dificuldades, ele não descarta a libertação de Deus, mas ele destaca que uma coisa vai acontecendo mesmo e a outra, e ele vai continuando servindo ao Senhor diante de tudo isso. Por isso, no verso 8 ao 10, essa libertação imediata, ou uma vida de ressurreição, uma vida no futuro, é o que está acontecendo. As coisas vão vivendo, nós vamos passando por circunstâncias. Acho que você é igual a mim. Um problema acabou hoje, amanhã começa outro. Puxa, quanto tempo que eu estou esperando isso. Daí você acha que, pronto, vou ter um alívio, vamos dar uma respirada. Aí amanhã vem o mais difícil, vem o mais complicado. Se não, pelas circunstâncias alheias a nós, as circunstâncias internas. Aquilo que o próprio Deus vai mostrando que precisa ser trabalhado, que precisa ser mudado na nossa vida. O problema, me atrevo a dizer para você, é se você está vivendo uma constância de achar que está tudo bem. Não, está tudo bem, tudo maravilhoso. Eu não preciso mudar. As coisas estão acontecendo, tudo que eu quero está acontecendo. Peraí, se não há um incômodo da nossa parte em sermos um vaso de barro para a proclamação da glória de Deus, se não há circunstâncias adversas, é porque nós estamos rejeitando a possibilidade, ou ofuscando, ou concorrendo, para não desfrutar desse paradoxo que é ser vencedor, mas ser perdedor para a glória de Deus. Perder para que Deus ganhe, para que a sua glória seja manifesta.
Então ele reconhece que Deus pode conceder-lhe apenas a libertação final ou pode libertar agora. E é por essa libertação que ele espera, que ele vive. Esse é o desejo de Deus. Isso se chama dependência de Deus. Ele depende de Deus. Isso é paradoxal, meus irmãos. Ah, mas Deus não tem todo o poder. Deus não pode fazer todas as coisas. Deus não tem... Por que ele não faz? Por que ele não tira a minha enfermidade? Por que ele não me dá um emprego? Por que ele permite essa injustiça? Por que ele permitiu todo esse sofrimento que eu passei durante essa injustiça, durante toda a minha vida e ainda continuo passando? Por que Deus não intervém? Por que Deus não faz alguma coisa? Não é esse tipo de pergunta que passa pelo apóstolo. Ele entende que isso faz parte da proclamação do reino de Deus. E ele espera ou uma libertação agora ou uma libertação futura, mas a esperança dele é no porvir. Ele não perde a esperança por causa da circunstância ou por causa do sofrimento. Aí é que está a grande questão. Mas nós facilmente nos desesperamos, nos quebramos diante disso. Ele chega ao ponto de dizer no verso 10, levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. A morte de Jesus. A morte aqui não é algo necessariamente estático, mas quando ele fala de morte, vai nos dando uma ideia de uma morte constante, algo morrendo, uma ideia clara de que esses sofrimentos de Cristo estão e nos acompanharão durante toda a nossa vida. Então, ele também fala da morte de Cristo como uma realidade duradoura. Os sofrimentos de Cristo são em abundância, mas também o seu conforto. O mundo foi crucificado para Paulo, mas Paulo também foi crucificado para o mundo. Ele fala isso lá aos Gálatas. A ressurreição de Jesus não desfaz. Eu acho essa frase linda demais. A ressurreição de Jesus não desfaz a sua morte. Ele vence a morte, mas Jesus é o crucificado que vive. Consegue entender? Não é porque ele ressuscitou que ele deixou de sofrer, que ele deixou. O fato da cruz, o fato da humilhação, o fato da morte é uma realidade em Cristo. É a mesma visão que ele tem aqui. A vitória que existe diante de tudo isso não nega a condição daquilo que passamos, daquilo que vivemos. Por isso, no verso 11, Paulo transpõe a descrição aqui dessa existência apostólica para explicar um pouco mais, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Essa vida que os coríntios estão negando é a vida que Paulo está falando. Olha, não adianta, para que chegue a vida precisa chegar a morte. Não tem jeito. A vida vai chegar através da morte. A nova aliança vem, mas a primeira teve que vir. Aquilo que exige, a lei que exige, que mostra a nossa deficiência e a nossa morte e distanciamento de Deus, é o que vai ressaltar a necessidade de uma nova aliança ser refletida em Cristo, que é o cumpridor da lei e que nos dá a condição de sermos filhos de Deus. Essa existência que ele vai trabalhar aqui. Está chegando a vida aí para você? Ela passa pela morte aqui. É isso que Paulo está falando. Vocês estão recebendo vida? Não vai chegar a vida aí sem que antes ela tenha passado pela morte. Seja de Cristo, seja do apóstolo, ou seja de qualquer outro que anuncia o reino de Deus. Não tem ostentação. O tesouro, ele permanece distinto do vaso. Mas esse vaso aqui nós podemos lembrar, claro, ele é o conhecimento salvador da glória de Deus em nós. Você entende como é importante valorizar tudo isso? Você entende como é importante entendermos a nossa participação de que a morte opera em nós, mas a vida também opera em nós? E que não tem como separar essas duas coisas? O cristão, ele é chamado a ser um canal da manifestação da glória de Deus e não necessariamente um reservatório. Deus se utiliza da nossa fraqueza, da nossa dor, das nossas limitações para que a sua glória seja manifesta. O sofrimento é o meio pelo qual a igreja é edificada.
O nome de Deus é anunciado. E por isso não deve haver nenhuma crise de consciência diante do paradoxo de sofrimento e glória, de alegria e dor. Tudo isso acontece em meio à nossa caminhada cristã. Em terceiro lugar, a glória de Deus na fraqueza humana também é vista na fé. Se você observar aí o verso 13 e 14, vai nos dizer: tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu creio e por isso falei. Também nós cremos e por isso também falamos. Paulo não está falando do seu próprio espírito, mas ele está falando do Espírito de Deus. Ele tem o Espírito como um dom que permanece extrínseco a ele. É algo que vem de fora e que vem de Deus. Isso é um contraste com os falsos apóstolos. É o que o Espírito vem trabalhando nele. Então essa autodescrição de Paulo muda para essa ideia agora. Há sim uma ênfase nessa passividade fundamental do apóstolo, porque é o Espírito quem faz. De certa forma, o que Paulo está dizendo aqui, que nem a fé é dele. Porque é o Espírito da fé. E o Espírito não é o Espírito dele, é o Espírito de Deus. Nem a fé que ele tem é fruto dele, daquilo que é bom, daquilo que ele produz, ou de uma elaboração intelectual que ele pôde ser capaz de entender. Não, foi a graça de Deus. É simplesmente o dom e a obra do Espírito. Então ele aqui lida com essa ideia fundamental que é a pedra de tropeço para a igreja de Corinto. A diferença dramática entre a aparesia e a parousia. Eles estão falando, você tem uma aparência e um discurso que são diferentes. Seu discurso e a sua aparência é muito diferente. Os coríntios não podem olhar para o seu rosto e discernir a presença do Espírito. É isso que Paulo está falando. Vocês estão olhando para mim, para a minha presença, e estão desconsiderando o meu discurso. Vocês não vão encontrar a glória de Deus na minha aparência. Vocês não vão encontrar a mensagem de Deus ou o reino de Deus sendo exposto na minha aparência. Vocês vão encontrar tão somente naquilo que eu estou falando. Por isso que ele diz, eu crio e eu falo. O Espírito está oculto sobre os sofrimentos do apóstolo, sobre a sua aparência, mas ele é visto naquilo que ele fala. É isso que ele está chamando. Ele não, pelo amor de Deus, irmãos, ele não está fazendo uma distinção moral. Eu não vivo uma coisa, mas não faço o que eu faço, mas faço o que eu digo. Não é isso que ele está dizendo, não. Paulo é ilibado moralmente. Não é isso que ele está falando. Mas ele está dizendo, não olhem para a minha aparência, mas olhem para o que eu vivo e para aquilo que eu falo. E o que eu falo através da vivência, o que eu anuncio, é o reino de Deus. O Espírito está oculto sobre os sofrimentos de Paulo. Se vocês ficarem olhando para a minha aparência, para o meu sofrimento, para o meu dinheiro, para essas coisas, vocês não vão ver o Evangelho. Vocês precisam aprender a ver o Evangelho através dos ouvidos. Vocês gostam muito de ver, né, Corinto? Ver para vocês, tocar é o importante. Aprendam a ver através dos ouvidos. Vocês precisam escutar o reino de Deus, o Evangelho de Deus, o Espírito de Deus falando com vocês. Por isso que ele fala o que está escrito aqui como um testemunho do Espírito. Ele não está falando, quando ele fala da letra do Espírito, lá no capítulo 3, ele não está falando que a lei é como uma exigência escrita, né? Não está dando essa ênfase aqui, mas a lei como uma escritura sagrada. Agora é isso importante, isso precisa ser ouvido. A mensagem apostólica, ela ressoa a partir do insignificante, do fraco, do impotente, não como um ato heróico, mas como uma obra exclusiva do Espírito de Deus. É o Espírito quem faz. Como nós gostamos de criar os nossos heróis. Em todos os aspectos da nossa vida. Como nós gostamos de ser heróis. Desejo de ser herói. Principalmente os homens, né? Desde criança, o que você quer ser? Aí, geralmente, as figuras heróicas, né? Antigamente, hoje já mudou tudo, né? Não dá, mas pensava em ser um bombeiro, pensava em ser o que mais? Um soldado, um policial, pensava em ser um astronauta. É sempre alguém que poderia ser visto como um herói. Alguém que pudesse trazer um ato heróico, um ato de valor ou de honra.
Não tem nenhum problema nisso, desse desejo infantil de ser. No entanto, ao entender o Evangelho e entender o mérito daquilo que o Evangelho alcança, nós entendemos que isso é o dom do Espírito, como ele coloca aqui. É o Espírito tendo, porém, o mesmo espírito de fé com que está escrito. É o Espírito que proporciona tudo isso. É a obra exclusiva do Espírito Santo. Por isso, a diferença daquilo que eu mostro diante de vocês e daquilo que eu falo, vocês precisam entender que o que importa é aquilo que eu falo. É isso que ele vem trazendo, que vem do Senhor, que vem do Espírito. E o verso 14, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará. Aqui é a esperança escatológica, esse envolvimento de conhecimento aqui, de certeza, envolve a esperança mesmo. Ele tem esperança nesse último dia, ele tem esperança, essa fé constante, aquilo que ele fez, ele vai cumprir no último dia. Ele compartilha do conforto à medida que compartilha do sofrimento. Não é que não está doendo, não é que não está difícil, mas ele sabe que mesmo diante da dor e do sofrimento, vai chegar o alívio, ou se não chegar o alívio, vai chegar a capacidade de Deus para que ele consiga suportar aquilo, porque aquilo tem um propósito. Ah, pastor, é tão fácil falar sobre propósito, né? Que propósito tem na morte de um ente querido? Que propósito tem no câncer, no sofrimento de alguém que nós amamos? Como eu posso encontrar um propósito? Você pode não encontrar, como eu não encontrei, e muitos não encontrarão, mas nós bem sabemos que Deus tem um propósito para todas as coisas. E mesmo que não entendamos por que estamos passando, ou porque outros passem por isso, é necessário na caminhada a esperança, esse conhecimento que temos, que no último dia todas as coisas serão reveladas. Sim, a todas as promessas de Deus é encontrado em Jesus, que é crucificado e que é ressuscitado. É nessa caminhada que Paulo trilha o seu ministério. Por isso, o verso 15, concluindo, porque tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, multiplicando, se torne abundante as ações de graças, por meio de muitos, para a glória de Deus. Paulo encerra a sua explicação inicial aqui sobre as pessoas, as obras dos apóstolos, todas as coisas são para o bem deles, toda essa ideia. Paulo não fala aqui da graça sendo multiplicada para muitos, mas através de muitos, para que as ações de graças se multipliquem para a glória de Deus, multiplicada através de muitos. A graça de Deus vai nos alcançando e nos dando a condição cada vez mais de multiplicar-se, onde o povo de Deus desfrute de tudo isso. Não são, em primeiro lugar, os coríntios que dão graças a Deus, mas a própria graça que se multiplica. Paulo mostra em tudo isso aqui no seu ministério, é uma história de morte, mas é uma história de vida. É uma história de fraqueza, mas é uma história de poder. É uma história de humilhação, mas é uma história de glória. A vida de Jesus, ela é revelada na carne mortal dos seus mensageiros. A cruz não é um obstáculo para o poder de Deus, mas é o caminho. Paulo está buscando trazer a igreja de Corinto novamente para enxergar o poder e a glória de Deus sendo manifesta em seu Filho Jesus Cristo, que sofreu, que morreu e que ressuscitou. O mesmo caminho que ele trilha como discípulo do Senhor, de anunciar o seu reino e a sua glória, mesmo diante das circunstâncias mais adversas, crendo que esse sofrimento partilhado é o sofrimento de Cristo, mas as vitórias, o conforto e a consolação também é aquilo que desfrutamos em Cristo crucificado, mas ressuscitado para a glória de Deus. Você consegue entender então a beleza do Evangelho? Você consegue entender que não é tão importante assim aquilo que você possa atribuir ao Evangelho, mas assim o seu compromisso para que esse Evangelho seja anunciado da forma mais limpa, pura, possível que você possa anunciar? Você consegue entender que o seu compromisso não é mais para com você? Que você não tem mais um compromisso com a sua imagem,
que você não tem mais um compromisso com os seus desejos prioritariamente, mas que tudo que você deseja tem que ser um meio pelo qual Deus seja glorificado. E olha que eu estou falando de coisas extremamente importantes. Estou falando da sua saúde. Eu estou falando do seu casamento. Estou falando do seu trabalho. Eu estou falando da sua realização pessoal, através das suas conquistas. Tudo isso tem a ver com a glória de Deus. Eu estou falando das frustrações que você já passou, mas que também você enfrentará. Tudo isso como um caminho pelo qual Deus deve ser glorificado. Você se vê como um vaso de barro? Não tem outro tipo de vaso que Deus usa como um canal da manifestação da sua glória. Não tem outro meio. Se por alguma razão nos aproximamos da igreja, nos aproximamos de um evangelho com a ideia de ganharmos alguma promoção pessoal, de cara somos quebrados com isso. Deus nos chama para a sua glória reluzir sobre nós. E que, entendendo isso, você seja feliz. Você seja confortado. Você seja fortalecido. E assim o contentamento de viver para a glória de Deus seja a razão da sua existência. No nome de Jesus. Amém.